Quer saber quantas vezes treinar por semana? Então vamos lá. Fala galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas, sou um neurocientista e esse é o nosso terceiro episódio da série Periodização, em que eu vou falar sobre frequência. E primeiro vamos definir dois tipos de frequência diferentes. Um é frequência para o músculo e outra é frequência para o movimento. Frequência para o músculo seria quantas vezes você estimula o mesmo músculo numa semana, enquanto que a frequência do movimento seria quantas vezes você faz o movimento na mesma semana. É claro que a frequência do movimento é no mínimo a frequência do músculo, mas a frequência do músculo pode ser maior do que a do movimento. Por exemplo, se você faz supino num dia e crucifixo no outro, você tem uma frequência de 2 dias para o peito, só que de 1 dia para o supino e de 1 dia para o crucifixo. Vamos começar falando sobre frequência para o músculo, que é algo que vai influenciar muito mais a hipertrofia. Quando a gente fala em frequência do movimento, é algo que está muito mais ligado à habilidade do exercício, que vai te dar mais força. Quando a gente vai abordar a literatura científica tentando esclarecer sobre frequência, a gente tem várias tentações de pegar mecanismos e extrapolar a partir deles para falar o que seria o ideal. A gente pode falar aí da literatura de síntese proteica muscular, de dano muscular, de recuperação de força, só que tudo isso não representa necessariamente o que a gente quer no longo prazo. É só uma intervenção que vê o que aconteceu de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, uma vez que foi tomada uma atitude ou outra. O que a gente quer saber de fato é a diferença na hipertrofia quando a gente tem uma frequência maior ou menor. E para isso a gente tem estudos mais longos que acompanham os grupos durante semanas. Um grupo faz uma frequência, outro grupo faz em outra e vê a diferença entre os dois. Só que essa literatura é muito inconstante, porque a diferença que a gente encontra na frequência é relativamente pequena. Então acaba que uma aleatoriedade faz um grupo ir melhor que o outro, e aí, em outra situação é o outro grupo que vai melhor que o primeiro. E aí para isso a gente usa meta-análise. Nesse caso, a gente tem 3 meta-análises que são relevantes. A primeira delas, que tem maior rigor científico, encontrou que não tem diferença para a frequência, contanto que o volume se mantenha equalizado. A seguinte, do mesmo autor, foi mais informal e teve uma conclusão similar. Só que ele faz a diferenciação que, uma vez que o seu volume é muito alto, aí sim existe a vantagem de dividir o volume em mais sessões semanais. E esse limite de volume é aquele que eu já falei no meu outro vídeo sobre volume. Essas 2 primeiras meta-análises têm uma estatística mais conservadora, que está muito preocupada em não dar um falso positivo, enquanto que a nossa terceira usa um modelo estatístico que está mais preocupado em não dar um falso negativo. E isso quer dizer que se as 2 primeiras falaram que não tem nada de ruim em aumentar a frequência, é porque realmente não tem, enquanto que a terceira já encontrou vantagem para hipertrofia aumentando a frequência semanal. Então assim, analisando essas 3, você não tem nada a perder aumentando a frequência e tem potencialmente a ganhar. Agora a gente encontra uma limitação aí, porque você imagina o trabalho que é arrumar um pessoal que queira treinar 5 vezes na semana durante várias semanas para você acompanhar no estudo. Agora imagina que é 6, o cara vai ter que treinar no final de semana, você vai ter que coletar dados no final de semana também. Então assim, essa literatura de altíssima frequência, que seria de treino de 4, 5, 6 mais vezes na semana, é bem esparsa, quase não tem nenhum estudo. Mas essa evidência aí é a melhor que a gente tem e é a melhor que a gente vai ter por um tempo. Agora, do ponto de vista de força, é bem mais claro que quanto mais a gente aumenta a frequência, maiores são os nossos ganhos de força. E isso é muito mais intuitivo quando a gente considera que a capacidade de aprendizado do movimento é melhor, quando a gente pratica com maior frequência, que quando a gente não está cansado durante a prática, etc. Então assim, só baseado nisso, quanto mais vezes na semana você conseguir treinar, melhor. Enquanto mais vezes você conseguir dividir o seu volume, melhor. Mas eu tenho algumas considerações práticas. Primeiro eu vou falar um pouco sobre variação dos movimentos que você faz, de forma que você tenha uma frequência alta para o músculo, mas uma frequência não tão alta assim para os movimentos. O primeiro motivo para a gente fazer isso é evitar alguma lesão de uso excessivo. Se você está sempre fazendo os mesmos movimentos, a atenção está sempre se concentrando nos mesmos pontos. E isso tem um efeito de dano de fadiga, que é diferente de qualquer fadiga neurológica, mas biológica assim, é algo de material realmente. Que a região da concentração de tensão fica com uma tensão muito mais elevada do que o resto em volta. E aí com isso, você gera uma microtrinca que vai concentrar mais tensão e aí uma hora o lugar estoura. Então a variação do seu treino ajuda a não ter esse tipo de problema. Outra vantagem da variação é que você tem uma hipertrofia mais uniforme. A gente tem um estudo que compara um grupo que só agachou e outro que fez agachamento, leg press e levantamento terra. E o número de séries entre eles era igual. Nele a gente encontra que tem uma hipertrofia muito mais bem distribuída pelo quadríceps no grupo que fazia os exercícios variados. A gente tem hipertrofia nas 4 cabeças, enquanto que no grupo do agachamento só tem em 2. Ou no caso que variou a carga, tem em 3. Isso aí é outra maneira de variar o seu exercício. Como eu falei no vídeo de exercícios compostos, a nossa ativação nos exercícios compostos é diferente com a carga mais leve ou mais pesada. Então quando a gente faz o mesmo exercício, só que com a carga mais leve ou pesada, isso também conta como variação, apesar de não ser uma variação tão grande quanto mudar o movimento. Mas assim, também não tem nada de errado em você fazer o mesmo exercício várias
várias vezes na semana, contanto que você não exagere. A gente vê isso nos atletas de levantamento de peso olímpico. Eles estão sempre fazendo os movimentos, estão agachando direto, eles treinam às vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, então dá mais de 10 treinos na semana e estão bem. Mas aí você tem que treinar num volume de acordo para não ter esse problema. Essas são as vantagens do aumento de frequência na teoria quando a gente mantém o volume igual. Só que na prática a gente tem duas vantagens com aumentando frequência. Um deles é que imagina, num dia você vai lá e faz 10 séries direto no exercício. Ou então você divide em 3 dias, num dia você faz 3, 3 e 4. Quando você divide o exercício em 3 dias, você está muito mais descansado quando você vai começar a fazer. Então cada série sua rende muito mais. Você imagina, o que rende mais? A sua 8ª, 9ª e 10ª série do exercício ou seus 3 primeiros no outro dia? Então esse é um dos benefícios da frequência. E o outro é que você consegue aumentar o volume aumentando o número de séries. Fazer 20 séries de agachamentos num dia é algo que eu não consigo nem imaginar. Mas fazer 5 séries de agachamento 4 vezes na semana é algo que é difícil, mas dá pra levar. Realmente, hein, Lucas? Eu acho que eu vou treinar tudo todo dia, que aí eu vou sempre fazer a melhor série possível. Então, também tem suas desvantagens, né? Também não é assim, quanto mais volume melhor. Mesmo que você faça aí 6 séries por dia, que é algo razoável, se você faz isso durante 7 dias na semana, são 42 séries, isso aí é um absurdo. Algo muito mais razoável é você ficar entre 15 e 30, isso aí varia de pessoa para pessoa. Se você depende de um aquecimento para fazer seu exercício, se você divide em vários dias, você vai ter que aquecer várias vezes. Então se você já é uma pessoa forte, demora muito para aquecer no agachamento, por exemplo, não é legal você ir lá, fazer o aquecimento e fazer 2 séries. É melhor você concentrar isso de forma que cada treino seu tem uma quantidade razoável de séries para não ficar aquecendo à toa. Outra coisa que eu não falei explicitamente, mas que está implícito aí, é que você pode treinar a mesma coisa 2 dias seguidos ou mesmo 2 vezes no mesmo dia, igual os atletas fazem, que não tem problema. Por algum motivo isso ficou enraizado na cabeça dos fisiculturistas, mas não tem nada a ver, não tem nenhuma evidência disso. Muito pelo contrário, o que a gente vê é uma tendência de que uma frequência maior seja melhor. E esse papo todo de frequência é muito relevante quando a gente pensa como dividir o seu treino. Só que para não ficar muito extenso, eu vou colocar isso na parte 2 do vídeo. E aí, tá curtindo a série de periodização? Se tá gostando, clica no curtir, comenta aqui embaixo quantas vezes por semana você costuma treinar, se inscreve no canal, aquele abraço e bora puxar os ferros!